E aí, pessoal? Preparados para mais uma videoaula? Eu me chamo professora Fabiane e hoje no canal Matemática com a Fabi, nós vamos trabalhar o conceito de reta dos números reais. Além disso, vamos enfatizar no que representa intervalos numéricos. Pronto para mais uma aula? Então vem! Bora estudar, bora aprender. Já deixa o seu joinha, curte, compartilha com os amigos, não deixa ninguém de fora, se inscreve lá no canal. Vem comigo, vem! Então, pessoal, a ideia da reta dos números reais, ela está intimamente relacionada a você entender quem são os valores representados pelo conjunto dos números reais. Existe uma definição em que o conjunto dos números reais, abordado até o 9º ano, ele vai trabalhar os números naturais junto com os números inteiros, junto com os números racionais e irracionais. Então, para entender os números reais, eu tenho que pensar num diagrama de Venn, onde eu vou unir vários números. Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, para que juntos eu tenha a formação do conjunto dos reais. Perceba que quando eu quero ilustrar a representação de conjunto, eu coloco o N de natural com essa barrinha dupla, o Z do conjunto dos inteiros com uma barrinha dupla, o Q também, o R e o I dos irracionais. Esses conjuntos numéricos, onde todo mundo aglutinado forma os números reais, eles podem ser representados numa reta. Vamos entender quem são cada um desses valores dentro da reta. Existe um vídeo aqui no canal que está minuciosamente explicando cada um desses conjuntos. Se você não assistiu o vídeo, dá um pause, para aqui a nossa explicação, clica no card, clica aqui no card, assiste ao vídeo que explica os conjuntos numéricos e depois você volta para cá para entender a reta dos números reais. Beleza? Combinado? Então vamos lá, Imagine que eu quisesse representar esses valores, tanto os valores dos números naturais, quanto os números inteiros, quanto os racionais, os irracionais e os reais. Imagina então que eu quisesse colocar todo mundo numa representação de uma reta. Sabemos que a reta numérica, ela segue, para o lado esquerdo, na representação de menos infinito. E para a direita, os valores vão crescendo para o mais infinito. O símbolo do infinito, a gente fixa como se fosse esse 8 deitado, ok? No centro da minha reta numérica, eu considero o valor 0. O 0 é o meu parâmetro, é o meio do caminho. Então, toda vez que eu quero acrescentar uma quantidade, eu aumento positivamente à direita, eu represento os valores positivos. E à esquerda, eu represento os valores negativos. Então, eu posso andar um passo e eu vou ter mais 1. Se eu andar 2 passos, eu vou ter mais 2. Mais 3,
ou apenas o valor 3 já indica uma quantidade positiva, onde eu estou levantando 1, 2, 3 dedos. E assim sucessivamente. Então, ó, quando eu caminho um passo, eu tenho a representação do valor 1. Quando eu caminho o segundo passo após o 0, que é o meu referencial, eu tenho o valor 2. Na sequência, 3, 4, 5 e os valores aumentam para o mais infinito. Da mesma maneira, eu posso escrever negativamente. Então, quando eu me afasto de 0 para a esquerda, eu perco a um passo uma quantidade. E aí eu escrevo para registrar o valor negativo. É o que eu estava explicando no vídeo que explica definidamente, né? Resumidamente, ou melhor, detalhadamente, os conjuntos numéricos. Esse vídeo ele vai pontuar cada um desses valores, a que conjunto ele refere-se, ok? Então, os positivos são os conjuntos dos naturais. Se eu considerar 0 positivo e os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, para o infinito à esquerda, eu estou considerando valores inteiros. Mas entre o 0 e o 1, eu tenho uma quantidade infinita de valores, que pode ser, por exemplo, a minha representação decimal exata, que é quando eu coloco o número com vírgula, ou uma representação fracionária. A representação decimal exata e a fração corresponde aqui, ó, ao conjunto dos racionais, porque razão significa divisão, que eu represento como fração. Então, se eu pegar essa distância do 0 até o 1 e eu pensar que essa uma quantidade, quando eu divido em 10 pedacinhos, aqui, ó, ao meio, eu tenho um número de representação decimal 0,5. E o 0,5 pode ser a representação fracionária de 5 partes de algo que eu dividi em 10. Como eu sei que é 5 de 10? Porque numa representação decimal exata, esse 5 representa a primeira casa após a vírgula. Ó, eu coloco no numerador o próprio 5 e como ele está uma casa depois da vírgula, ele está na representação decimal, ó. 0,5, ninguém na parte inteira e o 5 na parte decimal. Se fosse 0,55 centavos, então eu teria ninguém na parte inteira, decimal e centesimal. Seria o próprio 55 dividido por 100, porque eu andei 2 casas. Se eu andasse a terceira casa, seria decimal, centesimal, milesimal, então eu dividiria por 1000. A ideia é que essa distância entre um número inteiro e o outro, ela pode assumir infinitos valores que eu vou chamar aqui nesse conteúdo de valores x. X pode assumir um valor qualquer. Se eu focar nos naturais, eles vão ser representações positivas de quantidades que eu levanto o dedo. Então, só pode ser o 1, o 2 e o 3. E assim sucessivamente para essas quantidades positivas inteiras. Se eu pensar no conjunto dos inteiros, o natural está dentro. Então, pode ser o 0, o 1, o 2 seguindo para o infinito, mas também pode ser o menos 1, o menos 2 seguindo para o menos infinito.
Quando eu representar em decimal exata, em dízima periódica, quando eu representar com um número que tenha vírgula ou a fração A sobre B, então eu estou aqui no conjunto dos racionais, que pode ser uma fração aparente que vira um número natural. Então aqui, ó, eu estou analisando que a representação 0,5 é como se eu pegasse o espaço entre o 0 e o 1, dividisse em 10 partes e marcasse o meio do caminho, 5 de 10. 5 partes de algo que eu dividi para 10 é a minha representação fracionária, que pode ser um decimal exato na minha reta, existindo aqui, ó, ao lado dela, infinitas outras representações, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, imagine que ao invés de representar o 0,5 decimal exato, eu queira representar o número raiz de 2. Se raiz de 2 é um valor irracional, não existe uma raiz quadrada exata para o 2. E eu sei que isso é uma aproximação de 1,42. Se isso é uma aproximação, eu posso dizer que 1,42, sei que esse cara vai para o infinito, mas eu representei da maneira inteira, decimal, centesimal, para eu encaixar aqui na reta numérica. Aonde fica o valor raiz quadrada de 2? Ele é o número que está entre o 1 e o 2. Entre o 1 e o 2, eu tenho uma quantidade infinita de valores que eu tomo como valores x na minha representação. Então, entre o 1 e o 2, se eu considerar na mesma divisão, se for em 10 partes, a metade seria 1,5. Antes do 1,5, eu tenho mais ou menos aqui um pontinho na frente, a representação do meu valor 1,42 aproximadamente. Então, esse pode ser o valor raiz de 2, raiz quadrada de 2, que no índice, né, quadrático a gente geralmente não indica aqui, ó, a partir do cúbico sim. Então, existem infinitos números, por exemplo, entre o 4 e o 5. Eu posso escrever aqui, ó, uma representação decimal 4,999, tão próxima que eu não estou fixando o valor arredondado 4,9999999999, ele é quase 5, mas não é o número inteiro 5 positivo. Ele é um número que apresenta vírgula, que apresenta uma quantidade infinita de valores repetidos, que nós chamamos de dízima periódica. Então, entre um número inteiro e um outro número inteiro, seja ele positivo, que faz parte dos naturais e dos inteiros, ó, e dos racionais, não faz dos irracionais, mas tudo junto compreende o conjunto dos reais. Quando eu coloco numa reta, existe do 0 para a direita infinitos valores para eu representar. E entre dois valores inteiros, entre o 4 e o 5, também existem infinitos valores para eu representar.
eu posso escolher o valor exato 4,3. Como ele apresenta vírgula, ele é um decimal exato. Assim como eu também consigo representar infinitos valores negativos. Se eu tenho e tomo como referência entre o valor 2 e o menos 2, eles são ditos simétricos porque quando eu tomo o zero como referência, eles estão a 2 saltos de distância. Ó. O 2, eu salto 2 casas, 2 passos para o lado do menos infinito, para o lado negativo. E o 2 positivo, ou apenas 2, ele está a 2 casas, 2 passos. Então, quando eu sigo para trás, para indicar saldo negativo, eu estou trabalhando com perda, valores que vão diminuindo. Ou valores que a gente representa uma temperatura muito baixa, como, por exemplo, a temperatura que neva, né? Nos lugares onde tem geada, onde cai neve, são temperaturas negativas, abaixo de zero. E aí eu também tenho infinitos valores entre um valor negativo inteiro, menos 1, e o valor negativo inteiro, menos 2. Eu também posso representar, ó, na metade do caminho entre o menos 1 e o menos 2, o valor menos 1,5. Eu posso representar, porque a ideia é que entre um inteiro e o outro eu tenha infinitas representações que podem aparecer na sua simbologia como um número decimal, centesimal e milesimal. Nesse caso aqui, ó, eu posso escrever o 1 representa a parte inteira, vírgula, e o 5 representa a parte decimal. Existem números que vão ter a representação, como eu dizia, parte inteira, decimal, centesimal, milesimal, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milésimo de milésimo. Então, quando eu olho para a representação da reta numérica, eu posso levar em consideração que eu também preciso analisar, quando eu dou um zoom entre um número e o outro, eu consigo avaliar esse que a gente chama de intervalo. Então, saindo do conceito da reta ampla, eu consigo analisar o intervalo numérico quando eu penso, por exemplo, que eu coloquei uma lupa e recortei aqui, ó, essa partezinha, esse pedacinho. Então, se eu der um zoom nesse pedacinho e considerar da minha reta aonde aparece o valor 3, na sequência o valor 4 e adiante, né, posterior ao 4, o valor 5. Então, eu sei que eu sigo, ó, do zero para o mais infinito na minha reta numérica. Eu venho dos valores negativos para os valores positivos sempre. Esse pedaço que eu dei o zoom, que eu recolhi aqui com uma lupa e ampliei, eu estou olhando só o intervalo que começa no valor 3 e vai até o valor 5. Quando eu considero esses extremos, eu digo que o meu intervalo é fechado no valor 3 e ele segue até encontrar o valor 5,
E porque eu estou considerando o final e o início, eu quero analisar qualquer valor dos números reais, número x qualquer, que está compreendido entre o 3 e o 5. Então, matematicamente, eu escrevo que existem infinitos números x, tal que o valor de x que eu estou procurando, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse valor x, ele está compreendido entre o 3 e o 5, inclusive os extremos, que é quando eu considero o intervalo com essa bolinha fechada. Então, eu vou dizer que o valor menorzinho que o x pode assumir é o próprio 3. E aí, para dizer que inclusive ele, eu coloco essa marquinha aqui, ó. O valor de x assume a posição menor ou igual que 3. E o extremo superior, ele assume valor maior ou igual que 5. Se eu pensar numa outra representação, esse meu intervalo A, ele está compreendido x entre o 3 e o 5. Como eu coloquei essa marquinha do menor igual, maior igual, inclusive os extremos. Se eu pensar no intervalo B, onde eu queira representar do 3 até o 5, só que eu coloco a bolinha aberta, sem considerar pintado o centro dela, então eu estou dizendo que agora o meu intervalo vai do 3 até o 5, excluindo os limites extremos. E aí, nesse momento, eu estou pensando, B é qualquer valor x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o valor x que eu estou procurando aqui dentro, um valor qualquer, ele respeita limites que são quais? O 3 e o 5. Só que na hora que eu olho para o 3, pelo fato do 3 estar com a bolinha aberta, eu não ponho aquele símbolo do igual embaixo. O x pode assumir no mínimo o valor 3, excluindo o próprio valor. Então, ele vai poder ser aqui o 3,1, o 3,01, o próprio 3 inteiro não. E quando eu olho o extremo superior, eu tenho a mesma noção, ó. O 5 é o maior valor possível, mas não inclusive, excluindo esse valor de limite superior. Sendo assim, na hora que eu analiso o intervalo, eu posso ter valores vindo do menos infinito, indo para o mais infinito, respeitando apenas o limite superior ou inferior. Vamos ver um pouquinho mais disso, ok?